Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Hoje eu acho que é um dos papos que eu mais estava ansiosa e um dos que eu mais estou feliz em fazer. A gente vai falar sobre literatura infantil, gente. Não é a primeira vez que no Manda Notícias eu e a Gi puxamos assuntos sobre os pequenos, que estão sempre encaixados em outras pautas, mas hoje a gente tem um episódio inteiro só para falar disso. Isso mesmo, Bia. E pra trocar essa ideia com a gente trouxe duas autoras incríveis e maravilhosas que já estiveram no Manda Notícias em outras edições, que trazem na sua literatura temas importantes sobre a infância, né? Temas importantes que, há um tempo atrás, a gente não tinha esse tipo de debate em livros infantis. Sejam muito bem-vindas, Aline Rodrigues e Josiasca. Obrigado. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem? Como é que vocês chegam? Estão tranquilas? A gente vai ficar. Eu vou ficar. Tranquilo. Tô bem. Bom, a gente sempre começa falando sobre territorialidade, a importância do território para a nossa construção e para os nossos fazeres, né? Pela primeira vez, acho que a gente vai ter uma autora de outra quebrada, né? Então, a Josi, ela vem da quebrada de Diadema. E a gente conheceu a Josi pelo trabalho do Rogério Gonzaga, que tem a Academia Periférica de Letras, que é daqui da nossa quebrada, uma editora que produz, né, livros de autores periféricos. Então, Josi, seja muito bem-vinda à Zona Sul. Muito obrigada. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a sua quebrada, assim. Você sempre foi de Diadema? Como é que é a sua relação com o seu território? Não, na verdade, até os 19 anos eu morei numa área nobre de São Paulo, porque meu pai era zelador de um prédio na Avenida Irerê, perto da Indianópolis, por ali. E aí eu não tinha relação nenhuma com cultura, eu não me encaixava naquele perfil, né? Porque eu era filha do zelador. E aí minha mãe começa a procurar apartamentos e conseguiu um apartamento na Coab de Diadema. Foi quando eu tive aquele choque de realidade, que eu pude ver que os meus estavam ali. E aí tem a casa de hip hop, tem a fábrica de cultura. Então eu fui tendo acesso a outros temas que tinha mais a ver com a minha raça, com o meu povo, né? E aí, quando eu chego em Diadema, tudo se transforma, que eu começo a conhecer lugares que eu nunca tive acesso depois dos 19 anos. Nossa, que Caraca. legal. E você, Aline, conta um pouco da sua relação com a Zona Sul, que a Aline é da Zona Sul, cria da Zona Sul, nasceu aqui? Pois é, sim, 100% Zona Sul, né? Uma coisa engraçada que você trouxe, né, do onde mora, tem a ver com o trabalho da família, assim. Quando eu nasci, meus pais moravam na Rua Laguna, que hoje virou Avenida Laguna, né? E onde a gente Santo Amaro ali. E cruzamento com a Avenida João Dias, né? E nós morávamos ali de aluguel, porque meu pai e minha mãe trabalhavam numa fábrica lá perto, né? Que tinham muitas lá, ainda tem algumas poucas, né? Então, nasci ali e morei ali até os 3 anos. Aí nós fomos morar na Santa Margarida, em Boimirim ali, né? Também para trás ali da Boimirim. E aí lá morei até os 11 anos e, enfim, vim para o Parque Arariba, Jardim Gá, e ali já morei em 3 casas. 4 casas diferentes. Hoje eu moro especificamente no Jardim Gá, Campo Limpo, distrito de Campo Limpo. Que da hora, gente. Que legal que vocês têm essa conexão com o território. E, José, eu queria perguntar fiquei curiosa, se teve algum impacto para você, como uma criança negra, ser criada num bairro, digamos, nobre de São Paulo? Assim, minha infância foi muito limitada. Tinha certo... Meu pai, ele morava... A família morava num prédio nobre, né? Era a única família negra que tinha de todos os apartamentos. E, assim, a gente não podia ter acesso às áreas comuns, não podia brincar no pátio. Isso há 30 e poucos anos atrás. Então, assim, eu não tive brincadeiras de infância. Não brinquei na rua. Foi limitada, né? E, assim, as brincadeiras que eu tinha era na escola ou em casa com meus irmãos.
Então, aí, quando eu vou para Diadema, que eu tive uma outra realidade, que aí eu já comecei a frequentar os lugares que eu sabia que eu ia gostar, né? Escola de samba, que eu sou da Vai Vai. Aí já comecei a ir pro Clube da Cidade, de Diadema. Então, eu já comecei a ter acesso à cultura que eu não tinha antes. Então, foi um impacto bem grande para mim. Massa. Legal. E antes de ser escritora, ela é professora, Isso. certo? Há quanto tempo você dá aula na rede pública? Então, eu me formei em 2008, tem 18 anos na área. E aí, o ano passado, eu fui chamada no concurso público, eu estou na prefeitura agora. Sim. Mas eu sempre trabalhei em creche conveniada. E sempre com os pequenos, educação infantil é a minha vida. E você, Aline, antes de escritora, você era o quê? Conta um pouquinho dessa história, de sua trajetória até a escrita. Gente, vou ter que falar. A Aline é uma grande jornalista periférica. É minha parceira nessa luta há muitos anos. Então, assim, eu conheço a Aline por conta do jornalismo periférico que ela vem fazendo há... Quantos anos? 11 anos? 14 anos. 14 anos. Completa. 14 anos da Periferia em Movimento. Então, acho que o livro parte de um desejo seu, mas o lance da escrita é uma coisa sua, né? Aí pode falar aí. Claro. Não, é isso, né? Eu acho que eu olhando na minha história, sempre uma coisa foi puxando a outra. E a coisa das infâncias sempre me interessou. E aí eu falo sempre, desde que eu era criança, assim, né? De achar sempre o grande barato de ter essa coisa muito presente da brincadeira, do circular o território, do pisar o chão mesmo, né? Da molecagem pura. Então eu vivi muito a molecagem da infância, do jogar futebol, descer... com papelão na praça, né? Eu morava de frente para uma praça que era decidona, assim. Então, tenho muito presente esse afeto pelas infâncias, desde olhar para a minha, né? E aí, pensando na atuação, sempre foi uma proximidade com a comunicação. E... nem sempre eu me sentia à vontade em me comunicar com o mundo, era uma criança muito tímida, mas sempre me interessou, de alguma forma, essa coisa da fala, né, da comunicação de uma forma geral. E aí, escolho fazer jornalismo, né, um dos caminhos aí o caminho profissional que eu escolho para minha vida. E realmente, assim, né, quando eu penso em escrever para um público, né, infantil... já é nesse experimento que eu vivia de fazer jornalismo na escrita, na fala, né? E já é uma vontade antes de eu ser mãe, inclusive, né? Da escrita. Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Antes de ter Helena, né? Tenho uma filha de 7 anos. E antes dela nascer e de ser sempre quis ser mãe, mas antes de pensar a maternidade, eu já queria escrever para criança, né? Já gostava desse diálogo com as crianças. Que legal, Aline. Que inspirador, sério. E você, Josi? Como que você se encontra? Em que momento você tem essa necessidade de escrever e escrever para o público infantil? Então, eu sempre escrevi, sempre gostei, sempre fui aquela menina de ter diário, agenda, pasta de papel de carta. E aí, quando chega o meu filho mais novo, que ele nasceu branco numa família negra, aí eu tive a necessidade de escrever por conta de todo o racismo, todo o preconceito que eu passei com a vinda dele. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, deixar alguma coisa para ele, porque o pai dele, o irmão, a gente, adulto, sabe se defender, né? É difícil passar por esses traumas, essa violência, mas a criança é muito pior. E aí eu falei, como ele vai lidar com isso na escola quando vier os questionamentos? Por que sua mãe é preta e você é branco? Por que seu pai é preto e você é branco? Então eu falei, eu vou escrever a história dele, e aí eu quis transformar num livro infantil. Quantos anos tem seu filho? Ele tem 4. Hoje ele tem 4. O mais novo tem 4, o mais velho tem 18. Quantos anos é o mais velho? Isso. O livro surgiu do mais velho? Não, do mais novo. Do mais novo. Do pequenininho, Quantos anos ele tinha quando você... Foi em 2021. Então eu tinha 2. Tinha 2 anos. Ai, que legal. E, José, eu queria perguntar também, se não for incômodo para você, explicar um pouco sobre esses preconceitos, né? Porque é uma história
querendo ou não, atípica, né? Acho que até foi por isso que você quis escrever sobre um filho branco numa família negra. Então, que tipos de preconceitos vocês sentem, assim? Então, pode afetá-lo e afeta vocês também? Já começou no nascimento, quando a médica veio, que ela foi entregar ele pra gente, ela virou e falou assim, olha, vocês vão ter que andar com documento, porque senão vocês vão ser presos. Aí a gente começou a dar risada, porque a gente não tinha nem noção do que viria, né? A gente deu risada. Eu tinha certeza que ele ia escurecer. Eu falei, não, ele nasce branquinho, depois escurece. Porque foi assim com o mais velho. E nada de escurecer. Eu falei, gente, esse menino vai escurecer. Não escureceu. Aí eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí, beleza. Aí, o primeiro choque, assim, que fez eu pensar, nossa, é sério isso? Porque a gente ama tanto que a gente não vê cor, né? A gente olha assim, não vê, porque o amor de uma mãe, de um pai é incondicional, né? E aí a gente foi para um bloco de carnaval, ele tinha 6 meses. E eu tava com ele no braço, a gente andando no bloquinho. E aí veio um rapaz, ele parecia que era italiano pelo sotaque. Aí ele falou, você é mãe dele? Eu falei, sou. Aí ele falou, olha, se eu fosse você, pintava o cabelo de loiro para parecer um pouco, porque não parece não. Meu Deus. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa. Mas aí depois veio várias. Se eu tinha adotado. Por que quando eu adotei, eu não quis uma criança negra? Então, se eu tinha pulado a cerca, porque quando acontece alguma coisa assim, a culpa é sempre da mulher. Eu falei, gente, mas não é possível. Então, isso foi as pessoas que tinham coragem de falar pra gente alguma coisa. Porque a gente via muitos olhares também. Porque quando eu saía só com ele, ainda ficava aquela dúvida, o pai deve ser branco, né? Mas aí quando é a família toda e o Jorge, que o nome dele é Jorge, o Jorge branco, aí vem o choque. Aí as pessoas têm coragem de falar mesmo, como se elas tivessem o direito de julgar, né? A intimidade, né? E aí o pior foi quando minha mãe ligou, ele deslocou o cotovelo e o punho. E aí falou, Josi, tem que levar pro médico. Ele tá com o braço pendurado. Aí corri no médico. Quando chegou lá, o médico não quis atender. Enquanto eu não mostrasse o documento. Porque tava eu, minha mãe é uma negra retinta, meu filho mais velho, que é um negro retinto também, eu e o Jorge. E o médico, ele não quis atender de jeito nenhum enquanto eu não mostrasse o documento. Porque para ele, eu estava cuidando da criança branca e eu corri antes da mãe saber, eu não sei o que passou na cabeça dele. E eu sei que demorou muito para ele atender, o Jorge chorando, com o braço pendurado, e ele me exigindo o documento. Gente, aí depois disso, chorei bastante, chegou em casa, nossa... Foi terrível. E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa para poder mostrar para o Jorge que ele é miscigenado. A sociedade ela não aceita. Por mais que o Brasil tenha essa mistura de raça infinita, as pessoas não estão preparadas para uma mulher negra com um filho branco. Não tá. Não tá. Na minha família tem um caso parecido. Eu tenho uma tia, negra também, e ela tem uma filha branca, a Laura. Ela tem cabelo cacheado, bem grande, só que ela é muito branca, ela é loira também. E aí ela passou por uma situação de que chegou na escola pra buscar a filha, não queriam entregar a filha pra ela, na escola, gente, escola particular, inclusive. Chegou lá, não, cadê o documento? Não, ela é minha filha, gente, ela é minha filha, eu vim buscar minha filha. Ela, tinha saído de casa, não levou o documento. E passa por essas violências, né, Josi? Mas bastante. Parabéns pela coragem. Obrigada. Muito linda essa história. Foi uma força, né? Sim. Que veio inspirou, né? Infelizmente foi uma inspiração que veio de um lugar ruim, de dor, né? E aí, queria trazer um pouco para a Aline, porque no Periferia em Movimento se fala muito sobre diversidade, né? Então, é super importante a gente olhar essa diversidade e casos assim também, né, de pessoas que se declaram negras, mas que não têm a pele retinta, porque acontece, a partir desse olhar mais empático, porque é isso, né, a gente é um país miscigenado que acontece essas coisas e a gente vai ter que saber lidar com isso, né. Queria que a Aline falasse um pouco sobre o trabalho do Periferia em Movimento nessa busca pela diversidade, pelo respeito ao gênero, raça, enfim. Bom, Periferia em Movimento... A gente nasce com a proposta de fazer um jornalismo para combater o estereótipo das periferias e de quem mora nas periferias, né, Gi? Então a gente já nasce com esse olhar
Não é algo que, depois de um tempo, a gente passa a olhar. A gente nasce com essa necessidade, assim, com esse incômodo de ser pessoas que moram nas periferias, né, da Zona Sul. Então, o Thiago Borges, a Sueli Carneiro e eu. Todos da Zona Sul, de São Paulo. Thiago e Sueli do Grajaú, eu do Campo Limpo. E a gente não via o nosso território retratado da melhor forma e também pessoas que convivem com a gente e a gente, né? E aí, quando a gente fala de termo diversidade, e aí amadurecendo de lá para cá também, é pensar que eu sou uma mulher branca, periférica, e se pensar o raciocínio de diversidade como minoria, eu sou minoria na quebrada, né? Só que trata-se, tem todo esse estereótipo, né? Parece que, por mais que sejam maioria, né? População negra, né? Periférica, é tida como essa minoria que nomeiam, né? No fim das contas, é a branquitude na quebrada que é minoria, né? Sim. Então, a gente sempre foi nessa lógica, assim, de entender de, poxa, olha o universo que existe nas quebradas e não é retratado da melhor forma. Então, sempre foi nesse rumo. E a gente se propõe no recorte de falar de pessoas que estão à frente dessas lutas, porque também tem um apagamento histórico de quem está na frente de lutas, né? Geralmente são poucos, inclusive são essa minoria de homens brancos, cis, que levam os créditos pela luta das mulheres, principalmente mulheres negras que estão à frente de lutas nas quebradas, né? Então, a gente se propõe a colocar no centro da discussão, do registro, das narrativas, essas pessoas que estão fazendo acontecer nas quebradas e refletindo para toda a sociedade. Então, é algo, eu diria que é naturalizado, mas também a gente fica o tempo todo alerta para não escorregar, né? Sim. E não se aproximar daquela mídia que a gente questiona a forma de registrar a história. Que é muito fácil, né? É muito fácil. Sim. E ainda queria manter a gente nesse tema, queria que a Josi trouxesse primeiro um pouco da sua experiência enquanto uma mulher que chega numa periferia já adulta, né? Já grande, e se reconhece num território mais vulnerável do que de onde você veio e com pessoas iguais a você. Como é que foi a aceitação da sua própria ancestralidade dentro desse contexto? Queria que você contasse um pouco se você teve esse despertar nesse momento, assim. Nossa, eu só queria a rua, né? Eu me encontrei, assim, porque eu vivia presa dentro de um apartamento, porque eu saía, eu só via as conversas. Olha, não pode brincar com elas não, que elas são filhas do zelador. São as filhas do zelador. E fora que meu pai era funcionário, as únicas negras era a minha família, eu e meus irmãos, né? E aí, quando eu chego em Diadema, eu vejo aquela cultura toda, assim, as músicas que eu gostava, Racionais, o rap mesmo, que dia de segunda-feira eu batia cartão lá no clube da cidade de Diadema. Eu nem ia pra escola, ia só pro clube, toda segunda. E aí eu comecei a sair mais, eu comecei a me inteirar mais nos movimentos. Então, pra mim, foi uma descoberta, assim, que eu não queria perder tempo. Aí eu saía muito e sempre focada nos estudos, que eu sempre fui bem estudiosa, eu me esforcei bastante para fazer minha faculdade. Eu fiz escola da família, que eu não tinha dinheiro, né, para bancar uma faculdade em 2005, 2006 que eu entrei. E aí eu fiz o programa Escola da Família e trabalhava final de semana na escola, fazendo projeto social para as crianças. E ali eu aprendi muita coisa também. E eu sempre procurava me inteirar e estar envolvida na cultura de alguma forma. Aí minha mãe me colocou no Centro Cultural, aí fiz teatro, fiz flauta doce. Então tudo que aparecia de graça, estou fazendo. Que era isso. Foi uma descoberta assim... Como foi tardia, eu não perdi tempo e eu fazia todo tipo de curso, tudo eu estava no meio. Onde via, a Josi estava lá. Josi, que da hora que você se entregou, né, pra cultura do seu território, aproveitou ali de tudo, pôde usufruir, mesmo que tardio, né, igual a Gi falou, e a gente ficou muito feliz que ainda deu tempo de você se encontrar. E aí você teve essa consciência racial, de classe, né, um pouco tarde, isso meio que você foi aprendendo junto com também
a faculdade, enfim, imagino que Isso. tenha sido um caminho meio que junto ali. Você estava se entendendo como uma mulher preta e periférica, ao mesmo tempo que você estava na universidade, né? Imagino que, pelo que você está contando, Isso. foi um pouco disso. E você levou isso, esse conhecimento, essa vivência para suas aulas? Você consegue falar sobre, trazer esses temas para... Agora você dá aula para que idade? Agora eu tô no berçário. Sim. Ah, então são bem pequenininhos. Isso, são Mas pequenininhos. você já deu aula para um pouquinho maiores? Já. Você consegue trazer isso para dentro da sua... Trazer um pouco dessa... Na verdade, o maior exemplo que eu tenho é a história do Akin e Sua Cor Preciosa, que é um retrato, assim, de um aluno que eu passei em 2019, que ele chegou na escola com 4 anos, e a primeira coisa, quando ele me viu, ele falou assim, de que favela você é? Aí eu achei estranho uma criança de 4 anos vir já, assim... Ele é negro? Negro, retinto. Aí mas por que eu sou da favela? Ele, porque você usa essas trancinhas, e eu também sou, e lá tem um monte de menina de trancinha igual você, então ali já bateu. Aí a gente foi pra sala conversar, e ele foi falando algumas coisas, e aí ele veio com um papo que ele não era negro. Todo o desenho que ele fazia, ele era qualquer cor, menos negro. Aí ele fazia ele laranja, azul, branco, e ele falava que o cabelo dele era liso. Então, eu tive um trabalho assim de 1 ano de empoderamento dessa criança. Aí levei livros, levava toda personalidades negras para ele conhecer e se reconhecer, né? E aí foi um trabalho muito grande durante 1 ano para ele poder ter... Para ele ter gosto, para ele ter vontade de aprender a ancestralidade dele e começar a gostar da cor. E aí no livro eu falo um pouquinho de como eu espero que ele esteja hoje, porque foi 1 ano de trabalho e no final do ano a gente fez o trabalho da árvore genealógica com as famílias e ele fez o desenho dele, ele negro. E aí ele olhava pra mim, assim, ele pintando, olhava pra mim, ele não falou nada, só ficou nos olhares. Mas eu tava quase chorando, porque ele desenhava, não precisou falar nada, ele desenhando ali de marrom e ele olhando pra mim. Então eu percebi ali que alguma coisa eu consegui plantar naquela criança. Mas é muito fácil trazer esse tema para as crianças, porque quando a pessoa tem formação, ela consegue trazer, porque a criança ela não tem representatividade. A gente não tem. Eu trago o que eu não tive na minha infância. É o projeto que eu trabalho, que é a história que ninguém me contou. Porque quando a gente abre o livro de história, o que vem primeiro? É a escravidão, é o sofrimento. É isso que passam para as crianças. E antes disso tem toda uma realeza. Eu tenho ancestrais africanos, príncipes, rainhas. Então é essa riqueza que a gente tem que trazer para as crianças. Eles têm que entender e aceitar e conhecer toda essa cultura rica que a gente tem, que eles não conhecem. Maravilhosa. E fora que os livros também, as princesas, os príncipes são brancos, não tem personagens pretos, né? E, Josi, que trabalho lindo. Eu ia citar, né, que a gente falou de protagonismo negro, e na minha época, um dos únicos livros que tinha protagonista negra, e marcou muita gente da minha geração, é Menina Bonita do Laço de Fita. E provavelmente você deve conhecer, então, já deve ter lido. É um livro que eu trago também, a temática nas palestras que eu faço, porque é um livro que a gente tem que tomar muito cuidado agora para ser usado pela expressão que ele é usado ali, de tratar a mãe da menina bonita do Laço de Fita como a mulata. Então tem alguns termos que a gente não usa mais e a gente tem que ter esse cuidado de quando passar para a criança a história, para não usar alguns termos que tem ali, porque esse livro ele é de 82, se eu não me engano. Então tem algumas expressões que a gente não usa mais. Ele foi revolucionário na época, mas a gente tá... Exatamente. Mas foi revolucionário ali dentro dos contextos, né? Sim, pode ver, é um livro de 82, você disse? E ele é tido como clássico, né? Como eu tava, sei lá, foi em 2005, 2004. Até hoje nas escolas até ainda. hoje. E é muito legal esse cuidado que você tem de pontuar, né? E trazer essa nova literatura com recortes, com correções de linguagens, digamos. Muito bacana. E queria perguntar pra Aline, né? Como que pra você, tendo uma filha branca, como que você insere ela nessa cultura antirracista? Como que acontece essa educação? E também por meio da literatura. Sim.
Bom, aí essa coisa da educação, né? Tem um profissional da educação ao meu lado aqui, mas eu, enquanto mãe, entendi que é o todo dia. Não é em novembro, só para falar, né? Sobre consciência negra e tudo mais. Mas é todo dia, nos detalhes, na brincadeira. Então, muito recentemente foi criado lápis de cor com diferentes tons para pintar a pele das crianças, né? E a gente na escola aprende, e minha filha teve uma professora que falava do lápis cor da pele. E aí eu em casa, filha, cor de quem? Vamos olhar esse lápis, ele não é nem da nossa cor, né? Então, é nesse detalhe do dia a dia, sabe? De pintar, e é um grande barato ver que ela vai sacando, assim, né? Então, as pinturas dela hoje ela pinta cada um de uma cor diferente, né? E quando vê casos de racismo, ela me conta, né? Quando vê alguma situação na escola, ela me conta e a gente conversa sobre. A própria e aí falando da literatura em casa, né? Eu sempre, é o que eu falei, eu já tinha um interesse muito grande assim pela literatura infantil, mas aí nasce Helena e aí cada hora é um livro, né? Que a gente encontra e fala, quero ler para Helena, né? E em casa a gente tem uma diversidade também, né? De personagens com diferentes histórias, vivências, né? E que não necessariamente fale sobre o racismo, mas fale do seu dia a dia, da brincadeira, da descoberta, né? Da amizade. E aí o meu livro traz também esse lugar de falar das emoções, né? Do que eu sinto e da confusão. E trago personagem negro, né? Para o meu livro. E tudo isso a Helena acompanha. Ela participou de todas as etapas da produção do livro, né? E conta sobre ele. Claro, sim. Pois é. Esse é o meu livro. Meu primeiro livro, pensado para as crianças. E eu gosto de falar pensado para as crianças porque ele é para todo mundo, né? Inclusive o livro ele só chega nas crianças mediado por uma pessoa adulta. Então já tem que cativar o adulto primeiro. Exatamente, né? Então eu gosto de falar desse jeito, né? Pensado para as crianças, mas que ele também é para todas as idades. E aí eu não tive dúvidas assim que a personagem que eu queria trazer para o livro não era uma criança branca. E eu não me preocupei de Helena não se identificar, porque existem vários outros livros que ela se identifica fácil, né? Como você disse assim, então não era a hora de eu colocar no mundo mais um livro com mais um personagem branco, né? Faz todo sentido. Então foi muito tranquilo e muito, né, fácil, assim, não foi uma questão decidir. E aí tem uma questão aqui que pouca gente sabe, e eu pouco falo também, é que o personagem não tem gênero também. Não tem nome e não digo em nenhum momento qual é o gênero da criança do livro. Caraca. Porque a ideia é que o máximo de crianças possíveis se identifiquem, né? Meninas, meninos e meninas se identifiquem com pensar a confusão de sentimentos, né? E aí familiares também, e quem mediar a leitura, né? Profissionais da educação. E então também tem esse lugar, assim, quando a gente fala, né, da Periferia em Movimento, de pensar a diversidade, eu levo isso para tudo que eu faço, no fim das contas, porque eu também estudo Libras e gosto de pensar a comunicação para cada vez mais, né, para mais gente. Para mais gente, né, para que ninguém acessível. fique para trás, assim, quando você pensa um comunicar, né, quando passar uma informação. E ele está em linguagem neutra. O texto em si ele nem indica tanto isso, só mais lá para o final, quando eu coloco a lista de pessoas que apoiaram, né? Mas ele também está na linguagem neutra, contemplando, né, a não binariedade também. Isso também se perpassa por outras coisas que eu já publiquei e tal. Mas é isso, assim. Que é um diferencial não, mas eu acho que o Periferia em Movimento tem um papel importante nisso, né? Em sempre ter esse cuidado com a linguagem. Sim. A gente até falou, eu e a Laís estivemos juntas numa mesa, né? E aí foi feita essa pergunta e eu falei, eu prefiro não falar, eu prefiro deixar a Laís falar, porque acho que ela tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Eu tento sempre usar a linguagem neutra, mas ainda sinto que estou aprendendo, sabe? É um aprender constante, assim. E aprendo muito lendo, né, quem já faz esse trabalho. E eu queria falar, né, porque
é muito disso que você traz, Aline. A gente leva aquilo que a gente quer construir para todas as esferas da nossa vida, né? E eu, sendo mãe de um menino branco com um pai negro, de pele clara, também tenho esse desafio sempre tive esse desafio de tentar fazer o meu filho entender o mundo a partir de tudo isso, né? Dessa diversidade que existe. E hoje eu tenho um filho de 11 anos, muito mais militante que eu. Então, ele questiona. Então, a gente foi assistir Peter Pan e ele já começou a falar, mas esse filme... Por quê? Porque fala que o Peter Pan é um mocinho, mas ele é um vilão. Ele roubou as crianças da mãe. Então, tudo ele questiona. E aí... Então, ele questiona que não tem protagonismo preto. Por que só tem menino? Por que não tem preto? E quando eu falo, por exemplo, nossa, que negão lindo, ele fala, mas por que você tem que falar que ele é negão? Ele é lindo. Então, ele me questiona em tudo. Ele me questiona em tudo. E aí eu falo, nossa, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô pesando a mão? Mas acho que é isso, assim. Uma hora ele vai sentir, porque ele vai ser o menino revoltado, que vai falar, não vou assistir esse filme porque não tem preto, sabe? Ele é desse tipo. E eu fico até assustada. Eu falo, nossa, gente, eu tô construindo um serzinho que nem eu tenho muita ideia disso, né? Mas o quanto é importante. Então, eu consegui fazer ele ver o Peter Pan, assistir o Peter Pan, e ele falava assim pra mim, tá vendo? A Disney tá querendo se desculpar. Aí eu, por quê? Porque agora tem um síndrome de um menino com autismo. Ele falou autismo. Um menino com autismo. Tem 2 meninas negras. E aí, então ele já julga a Disney e fala que a Disney tem que fazer uma reparação histórica em tudo que ela fez, sabe assim? Por que princesa só tem que ser branca? Então, ele é questionador. E eu acho que é isso. Quando a gente se propõe a ser antirracista, a ser pessoas com um olhar mais empático para toda a diversidade que a gente tem, a gente passa isso para quem tá do nosso lado, né? Então eu passo isso para quem trabalha comigo, pro Pedro, e eu acho que eu acho que parte um pouco daí esse trabalho antirracista que a gente tem que fazer, sabe? E é muito legal plantar essa semente nas crianças, porque eles têm percepções, às vezes, que vão além da nossa realidade. É isso. A gente assistia Peter Pan lá, tudo bem, a gente tem essas críticas, né? Tem lá, a gente eu não sabe tinha, Bia, gente... ele me ensinou. Eu não tinha ligado nisso. Então, a gente tem... Não, tô falando, a gente tem essas críticas no dia a dia, aprende de outras formas. E eles levam pra essa realidade que às vezes a gente não nota. Pra outros contextos. E a gente planta essa sementinha que a gente às vezes perde o controle do quanto ela cresce, né? Posso falar sobre isso, coisa do controle, rapidinho? Pode. Porque eu acho que tá tudo certo a gente perder o controle, né? Porque a educação, né, aquilo que dizem que é pro mundo, a gente tá ali pro suporte, né? Mas, pô, o limite é a criança que vai dizer qual vai ser o limite dela, qual vai ser o espaço que ela quer ocupar. Eu acho um grande barato. Eu falo pra Helena, eu falo, caramba, Helena, você me pegou, né? Ela me corrige também, sabe? Então tem várias coisas que eu falo, Helena, ó, é assim que se faz. Ó, Helena, tem que cuidar disso. Aí quando eu não cuido, quando eu não faço, ela fala, mãe, você fala pra eu fazer e você não faz, mãe. Mãe, você disse que isso não é legal e você tá fazendo. Sabe? E eu acho que eu venho de uma geração que, pô, falar isso pra família, né? Pro pai, pra mãe... Desrespeito. Ferrou, né? Sim. Desculpa. Mas, e eu já levo isso numa tranquilidade, né? Porque tem... Inclusive, esse livro é inspirado numa escuta de uma amiga, uma grande amiga minha, que agora eu trabalho com ela, que é a Helena Francisca, uma psicóloga, educadora em sexualidade, e que ela fala muito sobre o adultocentrismo. E a gente vem de uma cultura de que o adulto sabe tudo e as crianças não sabem nada, né? Os adultos, as crianças são uma página em branco e nós vamos ajudar a preenchê-la. Não, gente, não. Ensinam a gente pra caramba o tempo todo. O tempo inteiro. Então essa coisa do controle, sabe? Eu tô de boa com isso, né? Acho que a Helena pode me corrigir, só converso com ela, tomar cuidado, né? Em público não vai ficar me dando bronca, porque eu também não vou ficar te dando bronca em público, então vamos fazer isso combinado, né? E incentivar, assim, para ter essa força. E aí vem a interseccionalidade, né? É uma menina, então ela é branca, então ali a gente tem que ter uma conversa, né, sobre isso, mas ela é uma menina, então, pô, qual é a criação das meninas também, historicamente, e que eu tenho que fortalecer para ela se posicionar mesmo e falar mesmo, né? Trazer o ponto de vista dela.
É um jogo, né? São várias coisas ao mesmo tempo ali pra muitas gente camadas. cuidar. Sim, A e é educação isso. Você citou a Elânia, né? Que é uma educadora fantástica, assim, para a juventude. E a gente tem essas lindezas aqui que a Josi trouxe. Queria que você falasse sobre essas bonecas lindas que você trouxe pra gente. Já aproveitar e contar também do seu livro, né? Não vou dar spoiler, Então, mas são personagens. Pensando nos personagens do meu livro, eu resolvi procurar bonecos pretos para representar, né? E para levar nas escolas, para roda de conversa, para contação de história, para as crianças elas terem essa representatividade e elas se verem também com cabelo crespo, com cabelo black power, os meninos com brinco. Então tem essa diversidade aí que as bonecas negras elas traz, né? Pra não ter só aquela boneca tradicional, a Barbie, para vir as bonecas pretas, os bonecos, que é muito atrativo e importante para as crianças também se reconhecerem e as crianças brancas conhecerem também, né? E aí eu resolvi fazer os personagens do livro. É um livro que eu falo da história do Jorge, que ele vem O Amor Não Tem Cor. O Amor Não Tem Cor, pela Academia Periférica de Letras, ilustração da Veridiana Camelo. E eu trago a história do Jorge, que nasce em uma família negra e ele é confrontado na escola por uma amiguinha, o porquê de ter acontecido tudo isso, né? Dele ter essa família negra, e aí no decorrer da história, o pai dele senta com ele e explica através da árvore genealógica, que eu acho que é muito importante. As crianças, elas se tornam investigadores quando elas começam a resgatar as suas raízes e ancestralidade. E aí, na história, o Jorge vê que ele tem no sangue dele europeus, portugueses, italianos e os africanos. E aí ele fica empoderado, ele se sente, porque ele não tem esse pertencimento, só que aí quando ele vê que no sangue dele ele tem as raízes africanas, então ele se sente uma criança completa, né? E aí ele já fica todo cheio, todo empoderado, e ele corre para contar para a amiguinha. Então eu resolvi fazer essa árvore para a criança poder resgatar mesmo a sua familiaridade. E no final do livro eu pedi para colocar uma foto da família, porque quando eu falo que o Jorge ele é bem claro, que ele é branco, as pessoas pensam que ele é um pardo. Ah, deve ser pardo. Não, ele é muito branco, ele é loiro. E aí na história eu conto, eu não vou falar aqui... Não vai dar spoiler. Não vou dar. Mas tem explicadinho o porquê desse cabelo loiro e a pele clara. E aí como é que você chegou nesse entendimento? Então, eu fui pensando... Você teve que fazer esse estudo na sua... Tive, aí eu tive que pedir fotos da família do marido. Eu tive que ir atrás, porque na minha família eu não achei. Não, até o meu... A gente não conhece, né, todos os nossos ancestrais. Até onde eu conheci, eu não vi ninguém que parecesse tanto com ele. Só que na família dele foi fácil. A mãe dele é muito clara, a irmã. Então, quando eu fui puxar as fotos da família, eu encontrei. Porque eu tive que fazer isso também. Porque na minha família não tinha ninguém que eu pudesse falar, o Jorge veio de tal pessoa, da família. Não. Isso foi uma curiosidade pra você também? Quando você percebeu que ele Foi. não ia escurecer? Foi. Gente, esse menino puxou quem, pelo amor de Deus? Que ele não escurece. Aí eu falei, não, vou ter que procurar, porque na minha família não é, então... Aí quando eu fui pra família dele, eu achei. E aí tem a história do... eu fiz a história do Aqui em Sua Cor Preciosa, pela Academia Periférica de Letras também, só que a ilustração é do Milton Dias. E aí eu conto de como esse aluno que eu tive, de como eu quero imaginar que ele esteja hoje, né? Uma criança empoderada. E aqui eu trago bastante os personagens que eu usava na sala, que é o Mandela, que é a Carolina Maria de Jesus,
Eu trago toda essa representatividade negra, Zumbi dos Palmares, do que eu trabalhei na sala com ele, né? E aqui a importância dos professores, dos educadores, profissionais da educação, de trazerem essa temática para os pequenos, né? E colocarem também nos personagens crianças com deficiência, mostrar quanto mais diversidade as crianças verem nos livros, não aquela coisa clássica que a gente está acostumado, aquelas princesas loiras, trazer mais a nossa realidade mesmo, o que a gente tem de concreto, eu acho que é muito importante. Então, foi um livro que eu procurei trazer bastante diversidade, e o prefácio desse livro foi feito pela juíza Flávia de Carvalho Martins. Ela trabalha no Supremo Tribunal, e eu a conheci na Bienal de São Paulo, fiquei encantada, a gente começou a trocar muito pelo WhatsApp, e é uma pessoa maravilhosa, e eu fiz o convite, ela prontamente aceitou, e ela até foi no lançamento que eu fiz no Expo Favela, né? E aí eu chorei, fiquei doida quando eu vi, porque eu falei, nossa, a mulher saiu lá de Brasília para vir para cá, só para ter só esse momento, né? Ver, é alguma coisa muito grande. Então, assim, eu fiquei bem emocionada mesmo. É muito legal. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, porque eu acompanho o trabalho de vocês, vejo que vocês... É isso, né? A Josi já lançou na Expo Favela, mas já esteve em outros lugares também com o livro. Onde vocês já apresentaram o livro de vocês, assim? Onde vocês fizeram contação? Queria que vocês contassem um pouco dessa experiência como leitoras, porque também é um outro lugar, né? Fazer leitura é diferente, né? Não sei, tô dizendo por mim, que não sou escritora, mas eu acho que quando a gente faz a contação de história, ainda mais para criança, tem que ter uma didática ali muito boa para que elas se conectem com aquilo que a gente está falando, né? Quer contar ali um pouco dessa vivência? Eu fiz o lançamento numa associação de capoeira, Corrente Libertadora, em Santo Amaro, do lado da praça ali do Floriano Peixoto, quem conhece aqui, né? Zona Sul. E eu fiz o lançamento ali, pensando um pouco de meio do caminho, o acesso, né? E fiz o primeiro dia de lançamento do meu livro ali. E depois eu fiz no lugar que eu mais sonhava fazer, que foi a Biblioteca Comunitária de Anne Firmino, que fica muito próximo da minha casa, no Jardim Olinda. E é uma biblioteca de promoção de muitas possibilidades de relação com a literatura. Tem uma visita incrível das crianças da região, né? Já um hábito ali. E aí eu pude fazer justamente com a presença do público, né, de crianças maior, e apresentar para elas o caminho do livro, como é que é possível a gente viabilizar a publicação de um livro, porque também é um tabu, né? Ai, nossa, não, nunca imaginei que eu poderia, né? Eu também vivi muitos anos isso. E aí contei para elas esse caminho, para daí a gente fazer a leitura do livro e conversar. E isso já é muito de mim, assim, né? Eu vivo a educação em outros caminhos, né? Educação midiática, né? A educação popular já está em mim há muito tempo. Então foi algo... o lance de ler o livro que é meu foi um pouco novo. Foi novo. Foi um pouco não, foi totalmente novo. Foi novo, mas essa vivência, né, de dinâmica, de conversa com crianças e adolescentes já é algo que está na minha rotina há muito tempo, né? E também tem a ver com... Posso falar dos outros livros? Claro. Nossa, agora eu me lembrei que a gente... Nossa, que ano que foi? Você foi também, né? Num trabalho que a gente fez no CEDEP de contação de história? Não foi, não. Você não lembro. Não tava? Será que ela... Talvez, na minha cabeça sempre você tava. Se alguém lembra, eu acho que você tava, Aline. Talvez, que a gente fez uma oficina. Acho que foi em 2000 e... Nossa, faz muito tempo. A memória da Gisele é boa, hein, Aline? A minha não. Então, eu acho que foi 2018. Aconteceu muito sem querer. Eu conheci uma pessoa do Itaú Social.
É verdade. Lembrei. Viu? Lembrei. É verdade, gente. Eu conheci uma pessoa do Itaú Social e aí eu acho que foi numa roda de jornalismo, falando de jornalismo, e eu contei sobre como eu apresentava a literatura pro meu filho, né? Contei como... E ela me chamou e falou, você não quer fazer uma atividade? Eu tenho uns livros para doar e tal. E aí a gente fez um evento no CEDEP sobre contação de história. Ela enviou uma educadora que ajudou a gente a pensar a contação de história, né? Fez uma oficina bem legal, e tinha um monte de criança e um monte de adulto. E você tava lá, e a gente contava história para as crianças. Viu? Eu lembrei. Ai, nossa, faz um tempo, hein? Acho que 2018 isso aí. Caraca. Faz um tempão. Desculpa, mas aí conta. Imagina! Não é isso, né? Aí, então, é um grande barato, né? Eu tô no jornalismo desde 2009, quando eu saí da faculdade, e Periferia em Movimento é o meu TCC, né? E segue até hoje sendo a minha atuação principal. E desde o começo a gente trabalha educação midiática, né? Que é essa vivência que eu já tenho muito assim, né? De estar nas escolas, nos lugares, conversando. E aí a gente lançou também um livro sobre essa trajetória da nossa educação midiática na Periferia em Movimento, né? Repórter da Quebrada, experimentações marginais nas práticas jornalísticas, e que eu fui a organizadora do livro. Mas também tem a edição do Tiago Borges, a produção do Pedro Ariel e da Laís Diogo, e a revisão em linguagem neutra de Vitória Jumapili, todo mundo da equipe da PEN, né? PEN é a abreviação de Periferia em Movimento. Então, curiosamente é isso, né? Eu publiquei muita coisa no site, né, por meio da Periferia em Movimento, mas publicação de livro, de repente, o ano passado não tinha nada, até que eu lanço meio sei lá o quê. E aí coincide com a publicação do livro da Periferia em Movimento e um convite muito especial também, de novo, né, dessa minha parceira de luta também, né, de pensar a educação crianças e adolescentes, da Elânia Francisca, para a gente escrever um artigo nessa publicação chamada Necropolítica e as Crianças Negras, Ensaio na Pandemia. E a gente escreve um artigo junto com a Suzane Costa, chamado Sacralidade e Matabilidade. Quem pode viver na terra da necroinfância? Nossa. Pesado. E então também tive essa oportunidade, né, de colocar aí coletivamente 2 livros no mundo, 3, né, também no fim das contas, porque eu assino, mas a ilustração é algo fundamental, vamos combinar? Que é fundamental para a literatura pensada para criança. E quem fez a ilustração é a Zerlô, uma grafiteira, artista também. E então também foi um processo coletivo, porque tive essa parceria importante, a Judias da Bora Lá, que fez a diagramação, e muitas pessoas que apoiaram, né, pelo Catarse. Então, nem sei se eu fugi da resposta, mas só para contar essa experiência, né, engraçada, assim, que mescla o jornalismo, né, a pesquisa, aqui no artigo, e educação e a relação com a infância. Todo um encontro aqui por meio dessas 3 publicações tudo diferentes, conecta, assim, né? Tá tudo conectado, barato. Muito legal, Aline. Legal que foi a Zerlô que fez a sua ilustração. É a segunda vez que a gente cita a Zerlô aqui. Ela tem que vir aqui, hein, Sim, Zerlô? Então, a gente já citou também no episódio da Arlete. Verdade. Também foi a ilustradora do livro da Arlete. E que lindo. E Gi, você falou da sua história, de como você chegou até a Aline. E como que você chegou até a Josi? Então, foi por conta do Rogério Gonzaga. E ele divulgou, né, a publicação e falou, Gi, e aí? Eu falei, tem tudo a ver com Manda Notícias. Queria que você contasse, Josi, como é que você chegou na Academia Periférica de Letras? Eu conheci o Rogério através de uma amiga, a Aline Soares, que também é escritora. E aí ela me apresentou o Rogério e deu seguimento a esse sonho que eu tinha de escrever o meu primeiro livro. Que massa, que massa. Que legal. Então, vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro. O que vocês esperam pro futuro da literatura infantil, que foi nossa pauta central desse episódio? Então, o que vocês querem pro trabalho de vocês, pro futuro do trabalho de vocês? Se vocês pensam em escrever outros livros, onde vocês querem que a arte de vocês chegue, como ela impacta outras crianças? E também pro território, no geral. Pode começar, Josi. Bom, eu já estou com 2 em andamento, que é o Lute como uma Professora Negra e o Qual é o Pente que te penteia, que eu vou trazer toda essa questão dos cabelos das meninas e penteados e afins.
E aí eu espero que chegue ao máximo de pessoas possíveis, todas as crianças que eu conseguiria encontrar em todos os cantos, porque a gente precisa mesmo dessa literatura que é tão preciosa e temos tão pouco, né? Que a gente vê se falar muito de racismo, está se falando muito, até as pessoas falam, mas está acontecendo muitos casos de racismo. Não está acontecendo. Sempre aconteceu. É que agora os negros estão tendo voz para poder estar falando, e aí está chegando mais nas casas das pessoas. Mas isso aí a gente vive todos os dias. E passar isso para as crianças de uma forma que não seja trazendo para o vitimismo, mimimi, sofrimento, trazendo o empoderamento, né, que essa criança ela tenha vontade de ser negra, que ela tenha felicidade, ela tenha toda a representatividade nela. Então, eu acho que é muito importante, é por esse caminho que eu vou seguir. Legal. E você, Aline? Puxa, primeiro posso fazer uma justiça aqui. Vocês falaram da Arlete, ela é da editora Vicença Editorial, e é por onde eu publiquei, mas sei lá legal, o quê, olha aí. né? A editora chega na reta final, porque eu ia tratar com outra editora, deu ruim. E aí fui conversar com a Arlete e ela convida para publicar, né, pela Vicença. Então, importante dizer sobre isso. Me apoiou muito para as editoras periféricas. Exatamente, é uma proposta de editora. Bom, a Arlete falou, acho que sobre isso, né? Mais uma editora formada por mulheres que vem numa proposta de colocar no mundo publicações de mulheres que muitas vezes não é aceita em outras editoras, né? Por motivo ou outro que é dado, não pegam a publicação das mulheres. Então, muito importante mesmo essa editora e ter essa soma da editora para a publicação do meu livro. E futuro, eu sou uma pessoa que vivo um pé aqui e outro lá, né? Gosto de sonhar, de mirabolar próximos passos. E eu tenho também um texto escrito, mas ainda não vou divulgar título, assim, tá em ilustração, tal, mas é uma intenção, né? Acho que me dedicar mais a isso. Pude experimentar com meio sei lá o quê, o quanto fazia sentido viver, né, esse campo da educação por meio da literatura, dialogar com as crianças por meio da literatura e poder propor outras reflexões e outras histórias. Porque também lendo muito para Helena, minha filha, eu fui percebendo que tem livros que parecem que subestimam um pouco as crianças. E aí eu tenho um pouco esse olhar assim de, poxa, acho que dá para propor uma reflexão um pouco mais profunda para as crianças, né? Alguns temas que ainda não são trabalhados. Então tem um pouco essa intenção de seguir, sim, publicando, dialogando com crianças, mas também com adolescentes e adultos, de novo, porque, né, é pensado para as crianças, mas sempre toca, né? Tem uma boa prosa para todo mundo, assim. Sim. Gente, parabéns. Estou impactada demais com o trabalho de vocês. É muito legal a representatividade que vocês trazem. E muito além da representatividade, trazer essa importância para a voz e sentimento da criança, sabe? E é isso que você falou, Aline, também mescla com o que a Josi falou, de eles ensinam a gente a todo momento, sabe? Toda hora. E colocar isso em livro para também falar, vocês também ensinam pra gente, os pensamentos de vocês refletem no nosso dia a dia. É muito legal, parabéns. Gente, a Bia não é mãe, mas ela é irmã mais velha, Eu sou irmã mais velha, Por gente. isso que ela tem lugar de fala. A gente sempre fala aqui de maternidade, mas a infância... Ainda não tem esse lugar de maternidade. Mas a infância me toca bastante. Eu tenho 2 irmãos mais novos, pequenininhos. E quero ensinar a passar tudo isso que eu aprendo aqui pra eles. E eles me ensinam muito também, todo dia. Com certeza. Chegamos ao final do nosso episódio. Chegamos, delicioso, gente. tranquilão. Infelizmente. Às vezes a gente tem uns episódios mais tensos. Esse aqui foi muito gostoso. Falei que ia ser gostoso no começo. Josi, queria que você começasse contando, né? Onde as pessoas encontram essas bonecas lindas e maravilhosas. E aí também desse o seu arroba. Desce o seu arroba. Essas bonecas, quem faz é a Célia Regina. Ela é maravilhosa, ela faz personalizado do jeito que a pessoa quiser. O arroba dela é upaneguinha, tá? Vocês podem entrar em contato e chamar ela para
vocês vão ficar encantados com o trabalho dela. @upaneguinha. Upaneguinha. O meu é escritor _ Josiasca, com Y. Quem quiser estar adquirindo os livros, eu vendo pelo Instagram. Boa. E você, parceira? Bom, vamos lá. Bom, pela minha atuação de Periferia em Movimento, @Periferia em Movimento. E o meu pessoal, que eu venho mesclando pessoal e profissional. É difícil, né? É difícil. E fiz toda uma trajetória para contar a publicação do meu livro, né? É @eualine.rod. Tive que fazer desse jeito, gente, porque Aline Rodrigues tem várias. Então eu tive que fazer uma combinação. Então, @eualine.rod. de Rodrigues. Muito obrigada, mulheres Eu que incríveis. agradeço. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazerzão, maravilhoso. gente. Foi incrível. Bom, e o meu Instagram, você já sabe, gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Segue a gente lá. Até a próxima quinta-feira. Beijo, beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. E esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.